Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós abordaremos outras funções elementares que ainda não foram abordadas por nós, dando prosseguimento assim a esse grande módulo de correção de exercícios para o ensino médio. Para os alunos que ainda não têm esse conteúdo consolidado, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente à aula teórica específica acerca desse tema. Construa o gráfico da função f de x igual a x ao cubo mais 1. Para construir o gráfico dessa função, nós faremos uma tabela. Daremos valores para x e encontraremos assim os valores de y correspondentes. Vamos ver aqui no próximo slide como é que a gente fez. Se eu colocar no lugar de x o valor menos 4 ao cubo menos 64, mais 1 menos 63. Se eu colocar no lugar de x o valor menos 3 ao cubo 27, mais 1 menos 26. Se eu colocar menos 2 ao cubo menos 8, mais 1 menos 7. E assim eu vou encontrando os valores de y, atribuindo valores para x. Na nossa parte teórica, nós vimos o gráfico da função f de x igual a x ao cubo. Quando nós somamos uma unidade a essa função que estava centrada na origem dos eixos, no ponto 0, 0, passa a estar centrada no ponto 0 e 1, sendo transladada uma unidade para cima. Se nós subtrairmos aqui uma unidade, o gráfico da função fica centrado uma unidade abaixo, ou seja, no ponto 0 e menos 1. Por fim, se nós fizermos f de x igual a menos x ao cubo mais 1, o gráfico permanecerá centrado no mesmo ponto, mas agora ele estará invertido em relação ao gráfico anterior. Mais um comentário importante. Observemos que a função x3 mais 1 é uma função crescente, porque à medida que o valor de x aumenta, aumenta também o valor de y correspondente. Portanto, eu posso dizer que essa é uma função crescente. Exatamente o inverso vai acontecer quando o valor do coeficiente a é negativo. Como a função toma o aspecto contrário da função original, essa nova função, aqui em amarelo, é uma função decrescente, porque à medida que os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. Construa o gráfico da função f de x igual a 1 mais 1 sobre x menos 1. Na nossa aula teórica, nós estudamos a função recíproca 1 sobre x e identificamos naquela ocasião que a hipérbole equilátera que representa essa função não toca nem o eixo x nem o eixo y. Isso porque x deve ser diferente de zero. E se x deve ser diferente de zero, y obrigatoriamente também será diferente de zero. Portanto, nós temos duas assíntotas, a assíntota x igual a zero e y igual a zero. X igual a zero, assíntota vertical, y igual a zero, assíntota horizontal. Essas assíntotas delimitam a hipérbole equilátera representada por essa função. Aqui nós temos duas especificidades. Aqui, no denominador, nós temos x menos 1, e, portanto, é x menos 1 que deve ser diferente de zero. Logo, x deve ser diferente de 1. Portanto, a assíntota vertical, nesse caso, é a reta x igual a 1. Ela delimita a hipérbole equilátera que representa essa função. Também temos aqui uma unidade sendo somada a essa função. Logo, a assíntota horizontal é a reta y igual a 1, uma vez que y também deverá ser diferente de 1 para que essa função seja válida. Como a gente pode perceber, para construir o gráfico, a gente atribui valores de x, e aí, substituindo os valores de x, conseguimos encontrar valores de y correspondentes. Nós perceberemos que a função não está definida para x igual a 1, então x deve ser diferente de 1, isso porque o denominador vai zerar, caso x seja 1. E, portanto, nós temos aqui uma assíntota vertical
delimitando a hipérbole equilátera, de modo que ela não pode tocar essa assíntota. E também não teremos a função definida no caso de y ser igual a 1. Y deve ser diferente de 1. Vamos ver por quê? Ó. Se eu pegar aqui, ó, f de x igual a 1 mais 1 dividido por x menos 1 e adotar y igual a 1, nós teremos 1 igual a 1 mais 1 sobre x menos 1. Eu posso passar o 1 para o outro lado da igualdade, será negativo, 1 menos 1, 0. Então eu fico com 1 dividido por x menos 1 igual a 0. E se eu multiplicar esse termo por 0, o que vai acontecer? Eu obterei 0, né? Eu terei 0x menos 0 igual a 1, 0x igual a 1, e eu não posso fazer x igual a 1 dividido por 0. Portanto, eu tenho duas impossibilidades. X não pode ser 1 e y também não pode ser 1. A propósito, y não pode ser 1 por causa desse 1 aqui, ó, que está sendo adicionado à função recíproca. Por isso, eu tenho também uma outra assíntota. Aqui, ó, essa assíntota é a reta y igual a 1 e essa assíntota é a reta x igual a 1. Elas delimitam a hipérbole equilátera de modo que ela não toca nenhuma nem a outra assíntota. Construa o gráfico da função f de x igual ao módulo do máximo inteiro de x. Conforme eu disse, a gente precisa montar as tabelas e construir o gráfico, coisa que eu já fiz no próximo slide. Vamos para lá para ver como é que a gente fez lá. Vamos entender como construir o gráfico dessa função. Se x estiver no intervalo que vai de menos 3 fechado a menos 2 aberto, o valor do máximo inteiro será menos 3. Isso porque menos 3 será o primeiro inteiro antes de x. Logo, o módulo de menos 3 será igual a 3, ou seja, y será igual a 3. Se x estiver no intervalo que vai de menos 2 fechado a menos 1 aberto, o máximo inteiro será menos 2 pelos motivos que eu já expus aqui. Logo, eu terei o módulo de menos 2 igual a 2, ou seja, y igual a 2. Se x estiver no intervalo que vai de fechado em menos 1 a aberto em 0, o valor máximo inteiro será menos 1. Logo, o módulo de menos 1 será igual a 1. E assim sucessivamente. Eu terei aqui o valor 0 e o módulo de 0 igual a 0. Eu terei aqui o valor do máximo inteiro igual a 1. O valor do módulo de 1 é igual a 1. Aqui o máximo inteiro será 2. O módulo de 2 igual a 2. E aqui o máximo inteiro será 3. O módulo de 3 igual a 3. Mais uma vez, o valor aqui do máximo inteiro será 3, porque o 3 é o menor número inteiro antes de x. Vamos para o gráfico para montar agora o gráfico lá. Olha só, se x estiver nesse intervalo aqui, ó, fechado em menos 3, aberto em menos 2, tá aqui, ó, fechado em menos 3, aberto em menos 2, o y é 3. Então tá aqui, ó, o y se mantém em 3. Se o x estiver nesse intervalo aqui, ó, de menos 2 fechado a menos 1 aberto, tá aqui, ó, de menos 2 fechado a menos 1 aberto, o y se mantém em 2. Tá aqui, ó. Se o x estiver nesse intervalo aqui, ó, ele tá aqui, ó, fechado em menos 1, aberto em 0, o y se mantém com o valor 1. Tá aqui. Se o x estiver nesse intervalo que vai de 0 fechado a 1 aberto, tá aqui, ó, de 0 fechado a 1 aberto, o y mantém o valor 0. Tá aqui, ó. Se x estiver nesse intervalo, de 1 fechado a 2 aberto, tá aqui, ó, de 1 fechado a 2 aberto, o y mantém o seu valor 1. Tá aqui. Se x estiver no intervalo que vai de 2 fechado a 3 aberto, 2 fechado até 3 aberto, o y se mantém com o valor 2. É o que está aqui. E por fim, se o x estiver no intervalo que vai de 3 fechado a 4 aberto, está aqui, ó, 3 fechado até 4 aberto, o y mantém o seu valor em 3. Vamos ao nosso último exercício de aplicação.
Construa o gráfico da função f de x igual a x mais o máximo inteiro de x. Como eu já disse, é preciso construir uma tabela e o gráfico, e eu já fiz isso no próximo slide. Vamos lá ver como é que eles estão lá. Vamos entender como a gente constrói essa tabela e também o gráfico dessa função. Se x varia no intervalo que vai de menos 2 fechado até menos 1 aberto, o máximo inteiro de x é igual a menos 2. Se x varia no intervalo que vai de menos 1 fechado a 0 aberto, o máximo inteiro de x será menos 1. Se x varia no intervalo que vai de 0 fechado a 1 aberto, o máximo inteiro de x será 0. Por fim, se x varia no intervalo que vai de 1 fechado a 2 aberto, o máximo inteiro de x será 1. São esses valores que estão aqui, menos 2, menos 1, 0 e 1. Como f de x deve ser igual a x mais o máximo inteiro de x, basta eu somar os valores máximos de x às extremidades desses intervalos. Vamos lá? Menos 2, menos 2, menos 4. Menos 2, menos 1, menos 3. Ou seja, y está no intervalo que vai de menos 4 fechado até menos 3 aberto. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 1 mais 0, menos 1. Então, y está no intervalo que vai de menos 2 fechado a menos 1 aberto. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. Então, y está no intervalo que vai de 0 fechado a 1 aberto. E, por fim, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. Então, y estará no intervalo que vai de 2 fechado a 3 aberto. E são esses intervalos de x e de y que eu vou marcar no gráfico. Vamos lá. Se x varia de menos 2 fechado a menos 1 aberto, olha o y variando de menos 4 para menos 3. Se x varia de menos 1 fechado até 0 aberto, olha o y variando de menos 2 para menos 1. Se x varia de 0 fechado até 1 aberto, olha o y variando de 0 até 1. Por fim, se x varia de 1 fechado a 2 aberto, olha o y variando de 2 até 3. Esse é o gráfico dessa função f de x igual a x mais o valor máximo inteiro de x. Na próxima aula, dentro desse módulo de resolução de exercícios, vamos tratar das funções compostas, das funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras e das funções inversas. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.